E aí, tudo bem com você? Começando mais um Encontro Marcado aqui na TV Alfa, TV sem comparação. Hoje vamos falar a respeito do clima. Muita gente reclamando do calor, não chove e tudo mais. Professor Dinival Martins, do Departamento de Ciências Ambientais da Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu, é o nosso convidado. Muito interessante, vale a pena você realmente acompanhar. Temos também a Roluz com fotos de eventos sociais da colunista social Roluz. Tem o JP, o menino da TV, sempre com um vídeo interessante da internet. Tem as logomarcas que marcam, tem a participação dos nossos apoiadores culturais. Tudo isso no Encontro Marcado, que começa agora. E para você que acompanha o programa Encontro Marcado na TV Alfa, uma TV sem comparação, hoje nós vamos conversar com o professor Dinival Martins, do Departamento de Ciências Ambientais da Faculdade de Ciências Agronômicas da cidade de Botucatu. Professor, satisfação em recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado também pelo convite de participar do seu programa e vamos tentar esclarecer algumas coisas aí, tá bom? Sem dúvida. Professor, eu acho que é o assunto corrente, né? Só se fala, cadê a chuva, como está quente, só se fala, o tempo acho que nunca esteve tão em evidência como está nesse ano de 2014, né, professor? Pois é, tudo muda, vamos dizer assim, tudo que muda tem sempre a mãozinha do homem, né? E até outro dia eu estava conversando numa outra entrevista e foi perguntado por que nas cidades é diferente. Por que São Paulo, por exemplo, que era considerada a terra da garoa, não tem mais garoa? Acabou a garoa. Então acabou a garoa. Então o que vai acontecendo? Quando ocorre, né, principalmente na época de verão, tem a radiação solar chegando aqui no ar, aquecendo o solo, esse solo vai fornecer calor, agora numa forma de ondas longas que a gente chama, e vai aquecer o ar atmosférico. Então, se essa parte do solo que vai aquecer o ar atmosférico, você imagina a radiação chegando, atingindo, por exemplo, um asfalto, atingindo um lugar gramado, uma superfície de água. Então, essas diferenças de aquecimento e esses ar com diferentes aquecimentos, eles vão se elevando na atmosfera. E ocorre aí o vento também, né? Esse se eleva, o outro vem ocupar o lugar aqui e vai formando o vento. O que acontece com São Paulo? São Paulo tinha as ruas, no máximo, tinha paralelepípedo. Hoje, as construções de cimento, os asfaltos, isso aumentou muito, então criou, na realidade, um piso quase de cimento somente. E existe esse aquecimento do ar formando essa elevação, essa bolha de ar quente, formando o que a gente chama hoje de uma ilha de calor. E essa ilha de calor impede que a massa de ar mais frio, mais úmida, atinja a cidade. Então, antigamente, tinha pequena área somente, vinha a brisa marítima ali, próximo ali do litoral, chegava lá, elevava, chovia, então tinha essa garoa. Hoje não existe mais. Culpa de quem? Culpa do homem. Tem sempre a mãozinha do homem, né? E agora, mais recentemente, já vem se falando muito do aquecimento global, da emissão de combustível fóssil, de CO2 na atmosfera, que vai sempre ajudando a formar esse efeito estufa. Porque o CO2 impede que essa radiação que eu falei para você, que sai do solo, ela vá para a atmosfera e fora dela. Então, forma essa camada, ele fica preso aqui. Então, a gente fica como se estivesse dentro de uma estufa mesmo, certo? Esse aquecimento, certo?
Tem vários gases que contribuem para isso, mas o CO2 é um dos componentes variáveis que tem variado muito por causa da queima de combustíveis fósseis. Então você tira o combustível que estava estabilizado lá no subsolo, por exemplo, joga para cá, queima, joga o CO2 na atmosfera. E o único receptor de CO2 que nós temos é a floresta. Então, as árvores vão fixando o CO2, fornecendo oxigênio. Agora, existe também a outra parte, que é o desflorestamento. Então, essa redução de floresta, esse aumento da produção e do consumo de combustíveis fósseis vai fazendo com que esse efeito estufa aumente. E aumentando esse efeito estufa, vai tendo um aquecimento generalizado, né? Um aquecimento global, certo? E isso daí vai tendo modificações, certo? O clima vai começando a sentir. Você tinha, aqui em Botucatu mesmo, o pessoal reclama muito que tinha, o frio era mais intenso. Hoje não tem mais, então muitos atribuem a represa de Barra Bonita, mas está muito longe para ter essa influência. Para influenciar dessa forma, né? Dessa forma, sim. Mas como se diz, é uma modificação que não está acontecendo só aqui, está acontecendo no mundo todo. Mas a gente sente também essa modificação. Mas então o que está acontecendo? Você tem calor intenso aqui no hemisfério sul, e você tem no hemisfério norte um frio intenso também. Existe uma circulação mundial, mas o que dá a impressão é que está um pouco lenta essa circulação, então mantendo essa temperatura que eu disse, quente aqui no hemisfério sul e muito frio lá no hemisfério norte. Agora, professor, pela sua experiência, pelo que o senhor ouve, existe de fato, não na teoria, uma preocupação para se reverter isso? E é possível reverter? Reverter, eu não diria que se consiga reverter. Agora, eu estava vendo algumas pessoas que falam nesses tratados internacionais Sim. de redução, de tentar reduzir a emissão de CO2, por exemplo, à atmosfera. Mas mesmo esses tratados não estão sendo cumpridos. Então, existe, por exemplo, interesses políticos maiores e que impedem essa redução. Então, existem objetivos de se parar a emissão, vamos dizer, se a gente estabilizar a emissão agora, a gente só vai ter algum benefício, alguma resposta daqui a 20, 30 anos. Entendi. Ou mais. Entendi. Se parar. É o mesmo caso que o fumante, né? Como não está parando, então a gente pode ir prolongando esse tempo para mais 100 anos, se a gente conseguir chegar lá. Quer dizer, o simples fato de se viver na Terra vai modificar, o homem vai ser diferente. Ele vai ter que modificar porque o ambiente vai fazer com que ele modifique o seu meio de vida. E várias coisas acontecem, porque a gente sente na pele, por exemplo, está quente, está calor, você está transpirando, papapá. Agora, a planta também está sentindo, certo? Então, algumas variedades não vai produzir mais. Então, você vai ter que começar a se adaptar também. Existem várias interferências que podem prejudicar a vida do homem. Hoje a gente chama de normal, mas que vai piorar. Se a gente não se cuidar, vai piorar. Você falou do fumante, é interessante isso mesmo, que vai prejudicar. Não é, vamos dizer, o único meio que vai prejudicar, mas no conjunto, uma pessoa que não fuma e uma que fuma, sempre vai ter
um problema maior para aquele indivíduo. Ou ele tem um bom DNA que aguente, ou ele vai sofrer as consequências, não tenha dúvida. Que coisa, não? Agora, quer dizer, esse clima de calor que a gente está sentindo aqui no hemisfério sul, já era uma coisa, por exemplo, no seu departamento, você já tinha detectado que isso iria acontecer, professor? Não. Isso surpreendeu, então? Não é isso. É que, veja bem, existe, o que nós fazemos lá é ministrar aulas de meteorologia e de climatologia, e com a estação que nós temos lá, é uma estação agrometeorológica. Sim. Mas não é uma estação de previsão. Ah, certo. Não existe quem faz a previsão aqui no Brasil é o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos. E o INPE, ele tem um supercomputador, certo? Que ele, resumindo, vamos dizer, como que é feita a previsão? Vamos só dar uma ideia de uma previsão estatística. Ele pega o dia de hoje, por exemplo. Ele pega o dia de hoje, compara com o dia anterior e com 2 dias antes da data presente. E compara com 2 dias antes daquela data, 2 dias posteriores. Então, você compara isso, temperatura, chuva, vento, tudo, umidade, tudo. Todos os parâmetros medidos. Então, ele diz, no dia, vamos dizer, 1º de janeiro, vai ser dessa forma. Agora, essa previsão, tendo assim 90% de certeza, é feito 72 horas só. Não dá para prever para mais tempo. Então, é claro que existem previsões, que a gente fala estatísticas, que o cara tenta para 20 dias, 15 dias. Mas a probabilidade de erro é muito grande. Ah, sim, aumenta muito. Entendi. Então, não é feita a previsão nossa aqui. O que a gente conta é que já passou. Eu sempre falo isso para a pessoa. Eu conto o que passou ontem, o que vai ser amanhã eu não falo nada. Mas a gente, como se diz, pela vivência, sim, você pode imaginar, pela pequena mudança do tempo, o que pode acontecer daqui 2, 3 dias. Mas quem faz a previsão mesmo é o INPE. Tá? Perfeito. Agora, professor, eu acho que a pergunta que todo mundo está fazendo a chuva vai acontecer. E quando essa chuva vier, ela vem com grande intensidade. Bem, ela vem principalmente, que a gente chama de tempestade. É possível até que na nossa situação aqui tenha como se diz, uma amenizada, porque a gente está vendo ocorrer chuvas. Aí, essa semana passada, aí, choveu aqui ao redor em Bauru, choveu em Lençóis, choveu aqui próximo a Avaré. Aqui a gente ainda não teve. Teve umas garoinhas aí, mas chegou, como se diz, silenciosamente. Verdade. Mas se aumentar essa velocidade do vento, esse arraste da massa de ar úmida, e ela entrar repentinamente, vai ter muito raio, porque vai ser um revertério geral. Entendi. Ela vai subir, ter ascensão rápida, inclusive com formação de granizo. Pode ser até isso. Entendi. Certo? Porque a gente já está há um longo tempo aí com uma massa de ar quente estacionária. Então, a próxima massa de ar frio, se vier com uma velocidade mediana, não digo nem uma grande velocidade de deslocamento, ela pode causar uma tempestade de raios também. Bom, e as autoridades normalmente elas têm essa informação também. O senhor falou do INPE aí, isso, né? Faz uma previsão. Para evitar que a Defesa Civil fique alerta também. Certo. Né? Por exemplo, essa é a época de se limpar bueiro, se limpar canaletas, essas coisas. Essa é a época. Não esperar começar a chover, porque daí não tem jeito. Daí vai complicar, né? Entendi. Então, quando, como se diz, o clima
está normalzinho, você tem o período de chuva, você tem o período de seca, então você elabora melhor as suas tarefas. Mas como nós estamos aqui, está complicado. Professor, e a gente tem que falar também da sensação térmica, né? Que é muito falado na grande mídia, a temperatura está em 30, mas a sensação térmica é de 35. O que de fato é isso, professor? Bom, o que é a sensação térmica? Você, quando na época de calor, você está transpirando, certo? Então, você não sente calor, por exemplo, quando você liga um ar-condicionado. Qual é a função do ar-condicionado? Ele tira a umidade do ar. Então, ele resseca o ambiente. E aí faz com que que a água do seu corpo evapore mais rapidamente, certo? No caso de você estar num ambiente muito úmido, você não consegue que a água saia do seu corpo transpirando. Você entra, que a gente fala brincando que como planta, entra em sudação, você começa a escorrer, certo? Porque ela não passa para o estado de vapor. Então, ele abafa, ele impede que você transpire. E não impedir de você transpirar, o que vai acontecer? Você vai sentir mais calor ainda. Por que você sente bem no ar-condicionado? Porque ele retirou a umidade do ar, então você sente até que está mais frio. Mas na realidade, você está transpirando mais rapidamente, então o seu corpo esfria. Essa é a sensação térmica. Se você estiver num ambiente úmido, a sensação, se a umidade estiver alta do ar, a sensação é maior do que a temperatura que está marcando no termômetro. Entendi. Certo. Então essa é a famosa sensação térmica. E mesmo a variação de temperatura entre a máxima e a mínima, certo? Se você estiver num ambiente, por exemplo, em Manaus, em que a umidade é alta, a temperatura durante o dia chega a 33, 34 graus. À noite ela cai para 28. Se você estiver num deserto, de dia chega a temperatura 50 graus fácil. À noite ela cai para 0. Impressionante isso. Porque não tem umidade no ar. Então essa umidade, ela, como se diz, ela não deixa que ocorra essa variação brusca da ela não tem uma temperatura intermediária, né? Ela vai extremo a extremo. Né? Extremo a extremo. Que coisa impressionante. Né? Bom, a gente está conversando aqui com o professor Dinival Martins, no nosso encontro marcado, falando a respeito de tempo, chuva, daqui a pouco a gente vai falar sobre raios também. Nós vamos a um apoio cultural, vamos à participação da Roluz com fotos de eventos sociais. Já voltamos com o nosso bate-papo aqui no Encontro Marcado. Restaurante e Marmitaria Cheiro Verde, aquele gostinho de comida caseira, comida da mãe. Restaurante e Marmitaria Cheiro Verde.
Você está vendo aí nas imagens do restaurante Cheiro Verde. É uma delícia! Almoço e marmitex de segunda a sexta-feira até às 14 horas. Aos sábados, marmitex também até às 14 horas. Você pode fazer o pedido a partir das 8 horas da manhã. Aceita cartões Visa, Master, Goodcard, Sorocard, Diner, Headshop, Sicredi, Cabal e muitos outros. Cheiro Verde Restaurante e Marmitaria. Aceita também mensalistas, viu? E atendimento especial para empresas com descontos especiais. Você quer comer aquela comida com gostinho de comida da mamãe? Restaurante e Marmitaria Cheiro Verde, na Rua Laurindo Isidoro Jaqueta, 298, no Jardim Paraíso. E o Disque Entrega para você pedir o seu marmitex todos os dias, 3354-1136. 3354-1136. Restaurante e Marmitaria Cheiro Verde. Vamos falar da Serrana Alimentos, uma empresa genuinamente botucatuense, onde você encontra realmente nas casas de carnes de Botucatu, nos supermercados, os produtos da Serrana Alimentos. Acompanhe o VT da Serrana Alimentos. Um sabor incomparável, feito com carinho e alegria. É a Serrana Alimentos, te conquistando a cada dia. Carne suína de qualidade e produtos diferentes. Procure a Serrana Alimentos e sua refeição virá banquete. Peças para o seu carro? Procure Autopeças Berimbau. Lá você encontra a peça que o seu carro está precisando. Não importa a marca, viu? Não importa o ano de fabricação. Lá você vai encontrar, vai ser muito bem atendido, vai gostar das facilidades no pagamento. Agora, na hora de abastecer o seu carro, procure os postos do Grupo Berimbau, combustível de qualidade para você. Grupo Berimbau, peças e postos, sempre o melhor para você. E vamos falar a respeito de uma empresa muito importante para a cidade de Botucatu. Vamos falar a respeito da Grupo Concreto. O melhor concreto de Botucatu e região é com a Grupo Concreto. Profissionais capacitados, pronto para atender sua necessidade em concreto usinado, não importando o tamanho e a localização da sua obra. A Grupo Concreto atua com o que existe de mais moderno em veículos e máquinas, agilizando a entrega e oferecendo qualidade aos seus clientes. Grupo Concreto, uma empresa de Botucatu, vencendo desafios há mais de 25 anos. Rua Mário Espera, número 100, Parque dos Pinheiros. Telefones 3815-1251, 3814-4124 Botucatu. Com filial também em São Manuel. Grupo Concreto. Seu carro merece o melhor. Oremável, oficina especializada Fiat. Profissionais treinados, verificando motor, câmbio, suspensão, freio, sistema de direção hidráulica e elétrica e sistema de injeção eletrônica de combustível. Estoque de peças próprio. Oremável, uma oficina da rede Ecocar. Preocupação com o meio ambiente. Oremável, 30 anos em Botucatu.
Rua Virgílio Bartoli, 175. Telefone 3882-0488. E agora acompanhe esse recadinho da transparência. A Giovana Ebúnio, a modelo aí da transparência nesse VT que você vai acompanhar. Você, mulher que acompanha o programa, acompanhe esse recadinho da transparência. A Transparência, com mais de 20 anos no mercado, está com uma grande promoção de alto verão, com descontos a partir de 50%. Confira com a Giovana Ebúnio. Saia floral com babado e regata suplex básica. Shorts jeans e blusa flúor. Saia de sarja preta e corcelê nude rendado. Transparência, o melhor da moda jovem em Botucatu. Rua Amando de Barros 350, Loja 1 da Galeria Central Shopping. Telefone 3882-3810. Chegou na fase de madeiramento da sua obra? Está na hora de procurar o Madeirão. Acompanhe o VT do Madeirão porque, olha, você vai aproveitar material de qualidade, condições de pagamento, é o Madeirão. Precisou de madeiras? Venha para o Madeirão. No Madeirão você encontra madeiramento bruto e aparelhado em peroba do norte e também eucalipto. E mais, tábuas, tapumes, escoras, forros, portas e batentes, guarnições, fechaduras, ferragens, telhas, caixas d'água, decks, degraus de escada e rodapés. O Madeirão entrega em Botucatu e região. Parcela sua compra em todos os cartões e tem convênio com a Sul e Construcard. Madeirão, madeiras certificadas provenientes de manejo sustentável. Madeirão, Rua Capitão José Paes de Almeida, 745, no Bairro Alto. Telefones 3881-0318, 3814-4315. Vamos dar uma passeadinha agora na Rainha Panificadora e Confeitaria. Vale a pena você fazer uma visita. Panificadora e Confeitaria Rainha. A partir das 5h30 da manhã você já encontra o pão quentinho e o delicioso café. No almoço, a partir das 11 horas, com grande variedade de pratos quentes, carnes, massas e as deliciosas saladas. A Rainha tem doces, salgados e bolos para encomenda, numa completa linha de confeitaria, bebidas, sucos, pizzas, num ambiente agradável. Rainha, aos sábados e domingos, delicioso frango assado com batatas. Panificador e Confeitaria Rainha, na Avenida Jaime de Almeida Pinto, 954, Jardim Reflorenda. Telefone 3882-2363. E voltamos com o nosso bate-papo aqui no Encontro Marcado com o professor Dinival Martins, do Departamento de Ciências Ambientais da Faculdade de Ciências Agronômicas. Estamos falando a respeito de tempo, temperatura, todo mundo está sentindo, né? A temperatura elevada que nós estamos vivendo, principalmente aqui na nossa cidade. Professor, se as chuvas vierem, o senhor disse que vai vir possivelmente com tempestades. É possível. Essas tempestades, elas podem... tempestade, a gente lembra de raios também, né? Sabemos que o Brasil talvez é o país do mundo que mais raios incidam, né? Isso. Eles devem acontecer também, professor? Deve acontecer também. O raio, na realidade, ele é uma descarga elétrica, descarga atmosférica. Então, você tem dois ambientes, um carregado positivamente e um carregado negativamente. É a mesma coisa você pegar dois fios, um positivo e um negativo, e aproximando os dois. Dependendo da potência, da diferença de potencial, vai soltar uma faísca. Sim. Ou mais próximo ou mais distante. O raio é a mesma coisa. Só que é um potencial muito grande, de milhões de volts. Então o que acontece? À medida que a nuvem ela vai se deslocando, você tem uma carga diferente aqui na Terra e é uma carga positiva ou negativa na nuvem, vai ocorrer essa descarga. Agora, para que ocorra essa descarga, é necessário, primeiro, a aproximação da nuvem e outra, que esse ar esteja seco. Porque se ele estiver úmido, já estiver com garoa, chovendo, essa eletricidade vai haver essa troca sem a ocorrência do raio, certo? Então, o raio sempre acontece antes da tempestade ou durante a tempestade. Agora, depois de uma semana, por exemplo, 2, 3 dias com chuva, você não vê mais raio. Fica aquela garoa, aquela chuva, não tem raio. Então, é na aproximação, principalmente de massas
de ar frio e quente, onde ocorre atrito no deslocamento dessa massa de ar, que vai ocorrer essa mudança de carga e as descargas elétricas. E a descarga, como eu disse, ocorre entre dois setores carregados, um positivamente e um negativamente, certo? Fala-se muito aqui em Botucatu, porque Botucatu é uma região de muita descarga elétrica também. Então eu estava explicando o seguinte, a gente está numa altitude mais ou menos, em média, que 800 metros acima do nível do mar. Sim. E por causa da cuesta, nós temos aí, por exemplo, a cidade aqui, Laranjal, Conchas, certo? Que está no nível mais baixo. E a entrada de ar aqui para a cidade, o vento predominante é dessa região para cá. Então, imagina você, o ar aquecido lá, o solo lá, ele vai, à medida que você se afasta da superfície, ele vai ficando mais frio. Então, esse ar, quando chega aqui em Botucatu, chega mais com a temperatura menor. Eu sempre digo o seguinte, que o que a gente está sentindo de calor aqui, lá embaixo da cuesta, dá uns 3 ou 4 graus a mais do que a gente está sentindo aqui, certo? No caso de uma entrada de uma nuvem também, a gente tem uma distância maior entre o solo e a nuvem lá do que quando chega aqui. Então, essa redução da distância favorece a ocorrência de raio. Entendi. Então, por isso que aqui a gente tem essa predominância, né, de queda de raio aqui. A gente fala queda, mas na realidade não é bem uma queda, né, é uma ligação só. Agora, o que fazer, professor? Isso é importante, né? Até porque nós estamos gravando o programa numa segunda-feira e o programa está indo ao ar nesta sexta, dia 14 de fevereiro. O que fazer, professor? Existe alguma coisa que as pessoas estão dentro de casa? Antigamente a gente falava, cobre o espelho, desliga a televisão, desliga o aparelho, não liga o chuveiro, né? Desligava tudo. O raio, como é uma descarga elétrica, então ele entra, vamos dizer, na parte elétrica da sua casa também. Então, o desligar da tomada, tudo bem, eu acho que é uma atitude boa, porque você vai preservar o seu aparelho ali. Agora, espelho, isso daí nada, guarda tesoura na gaveta, essas coisas. Então, eu tenho essas teorias. Telefone. O telefone fixo. Porque você tem a fiação, né? A fiação na rua. E o celular? O celular não. O celular, ele já não vai ter problema com isso, não. O celular já é mais complicado. São micro-ondas, né? Micro-ondas, Mas falar no fixo é bem no fixo é complicado. né? Pode ocorrer de você ter uma descarga elétrica. Entendi. Mas por causa da fiação. Então, a eletricidade, se ela cai, vamos supor, um raio num poste, numa fiação num poste, ela vai transmitir para toda aquela área, aquela região ali, certo? Então, vai motor de portão, vai tudo, vai ser televisor, isso daí. Então, a companhia elétrica até já sabe disso. Existe uma certa proteção nas redes de alta tensão, que eles têm um fio como se fosse não é bem uma gaiola de Faraday, mas é um para-raio aterrado acima da rede, para que se houver uma queda de raio na torre, não transmita pela linha. Entendi. Então, quer dizer, essa é a proteção mínima que a gente pode fazer e os cuidados, né? Que até a gente comentou aqui no intervalo. Não ficar embaixo de árvore, porque toda ponta que sai, vamos dizer, de uma planície, certo? Essa ponta vai ser a ligação entre a carga positiva ou negativa que está em cima e esse ponto da Terra, certo? O aterramento. Então, ali vai ser o ponto de queda de raio, certo? Entendi. Pico de edifício. Então, onde são colocados para-raios? São colocados nas partes
mais acima dos edifícios, porque a proteção dele é um ângulo de mais ou menos 60 graus. Ali um cone de 60 graus daquele para-raio. E o outro ao lado também vai se somando. Então a proteção vai aumentando, né? E o mais seguro mesmo é a gaiola de Faraday. Você fazer um aterramento, mas como se fosse uma gaiola, certo? Um fechamento. Aqui em Botucatu a gente tem um exemplo no Centro de Isótopos Estáveis, lá em Rubião, que ele construiu. O Ducato, lá que é o coordenador do centro, construiu uma gaiola de Faraday para proteção do... Porque não adianta você construir um telhado baixo, colocar um para-raio numa ponta, outro para-raio na outra. Não vai... Ele vai proteger aquela área ali. Entendi. Agora, se você quer proteger o edifício todo, você faz a gaiola de Faraday aterrado. Com filamento, com fio alto, torres e aterrado. Agora, professor, o senhor deu uma informação que eu tenho certeza que muita gente está acompanhando, ficou preocupado, né? A pessoa mora do lado de um prédio, do lado de uma igreja que tem um para-raio. Ela mora 2 quadras ali e fala, eu estou tranquilo, se cair um raio, vai no para-raio da igreja lá e não vai acontecer nada comigo. Não. A abrangência desse para-raio ela é limitada a 60 metros. É um ângulo mais ou menos 60 graus, um cone. Imagina um cone assim, o para-raio lá em cima, um cone. Então se você tiver um para-raio numa casa aí de 4 metros de altura, ela protege nem a casa toda. Entendeu? Entendi. Então é a parte de baixo ali. Se tiver uma árvore do lado do para-raio aqui, a árvore for mais alta, vai dar raio na árvore aqui. Se o aterramento não tiver bom do para-raio. Se tiver bom, até cai ali. Entendi. Mas só pelas raízes das árvores ser grande, no solo, ter um terra, vamos dizer assim, bem posicionado ali, o raio cai na árvore. Quer dizer, caso contrário, tem que pedir para Santa Clara só, porque não tem outro jeito. Proteção, é exato. Coisa, não, professor, que coisa. E por que o Brasil é o campeão mesmo de incidência de raios? Então, é o que a gente sente. O país existem algumas diferenças entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Por exemplo, é muito difícil, muito difícil. Eu falava que não existia essa possibilidade, mas depois do Katrina aí, de ocorrer um mini ciclone, de ocorrer ciclone no hemisfério sul. É realmente muito difícil. Então, a gente vê ciclone, furacão, no hemisfério norte, por causa da velocidade da Terra, por causa da velocidade da massa de ar atmosférica, então favorece a ocorrência de ciclone. E aqui no hemisfério sul não. Mas é muito diferente. Aqui ocorreu esse de Katrina aí, mas faz muito tempo. E lá ocorre todo ano, porque existe essa probabilidade física, vamos dizer assim, do local. Mas a gente tem outros problemas, que é queda de raio aqui, certo? Porque é um ambiente extremamente seco. A gente pega o Planalto Central do Brasil, por exemplo, extremamente seco. E quando entra uma massa de ar, que eu falei para você, que existe esse deslocamento, esse atrito com a outra massa de ar estacionada, gera essa diferença de cargas elétricas e a ocorrência de raio. Então, se você pegar, por exemplo, se eu falar para você que existe queda de raio sem chuva, você acredita? O senhor está dizendo, eu acredito. É meio difícil de acreditar, mas... Se você for no deserto dos Estados Unidos, tem uma área de deserto muito grande, onde ocorre geralmente uma frequência de massa de ar, de vento, ocorre muito furacão na parte central dos Estados Unidos. E a área de deserto lá, por esse atrito com a massa de ar, gera diferenças de carga elétrica. Então, você tem raio sem chuva. Que coisa impressionante. Você tem raio com um ambiente seco, porque é muito seco o ambiente. E nessa parte central do Brasil, você pega Brasília, por exemplo,
É uma cidade que não é muito difícil ter umidade atmosférica em torno de 20%, certo? É um lugar alto, certo? E seco. Então, a ocorrência de raio nesta parte central do Brasil, e principalmente aqui no caso de São Paulo, né? São Paulo é uma das cidades, tem até um ranking, devo ter aí na figura, tem até um ranking de cidades aqui do estado de São Paulo, que é onde a gente está medindo, sabe? Com maior queda de raio. Se não me engano, não é São José dos Campos, é uma cidade vizinha de São Paulo. Aqui. Queda de raio extremamente grande. Me desculpe. Fala que é Osasco, talvez, né? Osasco, fala que tem bastante também. É uma cidade ali, agora me fugiu o nome dela. Mas eu tenho uma depois você mostra aí a tabelinha com as ocorrências de raio. Tá. Então tem muito essa facilidade. O senhor lembra no ranking aí em Botucatu, como é que está? Não, nem está. Ainda bem. Ainda bem. Mas eu já tive informações que quando você vai fazer o seguro, por exemplo, de casa, já tem essa influência e já é pesado essa parte de queda de raio. Professor, o homem vai ter que, nós já falamos, ele vai ter que reaprender a viver no planeta. Os especialistas, as grandes potências mundiais, e hoje o Brasil não pode ficar fora, né? Ninguém está fora. Eles estão de fato preocupados? O senhor acha que existe uma preocupação? É só no papel? Ou é a reunião, é só, vamos ficar riscando o papelzinho ali e não sai nada? Então, pelo que a gente está vendo, certo? Não existe, como se diz, aquela vontade geral de resolver o problema. Por quê? Existem sempre os interesses políticos, interesses financeiros, comerciais. Mas se eu reduzir a emissão de CO2 aqui, essa firma vai ficar com problema. Então, a indústria automobilística, por exemplo, está tentando acabar com a emissão de CO2, pelo menos já é um grande auxílio num dos gases que provoca o efeito estufa. Quer dizer, vai favorecer. O Brasil, por exemplo, tinha tudo para resolver esse problema, com o combustível, com o álcool como combustível, mas o que dá a impressão é que estão voltando agora com essa descoberta aí do pré-sal aí, de combustível fóssil. Eu acho que nós vamos voltar a consumir gasolina. Mas o álcool é um combustível que resolveria todo o problema, e como se diz, é reciclável, você pode plantar e a cana outra vez, fazendo um álcool, a cana crescendo vai absorver CO2, então tem toda essa, como se diz, essa facilidade para resolver o problema, mas eu não sei se economicamente resolve. Não existe interesse, né? O senhor imagina os sheiks do petróleo que mandam no mundo hoje, vocês vão ter interesse nisso? Ter um combustível alternativo? É como se diz, a hora que apertar vai querer tomar a decisão. Aí vai ser tarde demais, vai ser tarde, infelizmente vai. Professor, muito obrigado por o senhor ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que foi bastante esclarecedora. E a gente espera, cada vez que a gente traz uma entrevista interessante como essa, é que as pessoas tirem proveito, né? E levem para o seu dia a dia, né? Para a sua casa, que você pode fazer realmente a sua parte de várias maneiras. Sim, né? Esse é o principal objetivo. Muito obrigado, professor. Obrigado a você pelo convite. Estou à disposição sempre. E que a chuva chegue de maneira amena. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito obrigado. Nós vamos ao apoio cultural. Temos o JP, o Menino da TV. E já voltamos com a parte final do Encontro Marcado. Restaurante e Marmitaria Cheiro Verde, aquele gostinho de comida caseira, comida da mãe. Restaurante e Marmitaria Cheiro Verde. Você está vendo aí nas imagens do restaurante Cheiro Verde. É uma delícia! Almoço e marmitex de segunda a sexta-feira até às 14 horas. Aos sábados, marmitex também até às 14 horas.
Você pode fazer o pedido a partir das 8 horas da manhã. Aceita cartões Visa, Master, Goodcard, Sorocard, Diner, Headshop, Sicredi, Cabal e muitos outros. Cheiro Verde Restaurante e Marmitaria. Aceita também mensalistas, viu? E atendimento especial para empresas com descontos especiais. Você quer comer aquela comida com gostinho de comida da mamãe? Restaurante e Marmitaria Cheiro Verde, na Rua Laurindo Isidoro Jaqueta, 298, no Jardim Paraíso. E o Disque Entrega para você pedir o seu Marmitex todos os dias, 3354-1136, 3354-1136. Restaurante e Marmitaria Cheiro Verde. Vamos falar da Serrana Alimentos, uma empresa genuinamente botucatuense, onde você encontra realmente nas casas de carnes de Botucatu, nos supermercados, os produtos da Serrana Alimentos. Acompanhe o VT da Serrana Alimentos. Um sabor incomparável, feito com carinho e alegria. É a Serrana Alimentos, te conquistando a cada dia. Com os produtos Serrana Alimentos, você vira chefe. Cortes e embutidos suínos de qualidade nos melhores supermercados e casas de carnes. Procure a Serrana Alimentos, que sua refeição virá banquete. Peças para o seu carro? Procure Autopeças Berimbau. Lá você encontra a peça que o seu carro está precisando. Não importa a marca, viu? Não importa o ano de fabricação. Lá você vai encontrar, vai ser muito bem atendido, vai gostar das facilidades no pagamento. Agora, na hora de abastecer o seu carro, procure os postos do Grupo Berimbau, combustível de qualidade para você. Grupo Berimbau, peças e postos, sempre o melhor para você. E vamos falar a respeito de uma empresa muito importante para a cidade de Botucatu. Vamos falar a respeito da Grupo Concreto. O melhor concreto de Botucatu e região é com a Grupo Concreto. Profissionais capacitados, pronto para atender sua necessidade em concreto usinado, não importando o tamanho e a localização da sua obra. A Grupo Concreto atua com o que existe de mais moderno em veículos e máquinas, agilizando a entrega e oferecendo qualidade aos seus clientes. Grupo Concreto, uma empresa de Botucatu, vencendo desafios há mais de 25 anos. Rua Mário Espera, número 100, Parque dos Pinheiros. Telefones 3815-1251, 3814-4124 Botucatu. Com filial também em São Manuel. Grupo Concreto. Seu carro merece o melhor. Oremável, oficina especializada Fiat. Profissionais treinados, verificando motor, câmbio, suspensão, freio, sistema de direção hidráulica e elétrica e sistema de injeção eletrônica de combustível. Estoque de peças próprio. Oremável, uma oficina da rede Ecocar. Preocupação com o meio ambiente. Oremável, 30 anos em Botucatu. Rua Virgílio Bartoli, 175. Telefone 3882-0488.
E agora acompanhe esse recadinho da transparência. A Giovana Ebúnio, a modelo aí da transparência nesse VT que você vai acompanhar. Você, mulher que acompanha o programa, acompanhe esse recadinho da transparência. A Transparência, com mais de 20 anos no mercado, está com uma grande promoção de alto verão, com descontos a partir de 50%. Confira com a Giovana Ebúnio. Saia floral com babado e regata suplex básica. Shorts jeans e blusa flúor. Saia de sarja preta e corcelê nude rendado. Transparência, o melhor da moda jovem em Botucatu. Rua Amando de Barros 350, Loja 1 da Galeria Central Shopping. Telefone 3882-3810. Chegou na fase de madeiramento da sua obra? Está na hora de procurar o Madeirão. Acompanhe o VT do Madeirão porque, olha, você vai aproveitar material de qualidade, condições de pagamento, é o Madeirão. Precisou de madeiras? Venha para o Madeirão. No Madeirão você encontra madeiramento bruto e aparelhado em peroba do norte e também eucalipto. E mais, tábuas, tapumes, escoras, forros, portas e batentes, guarnições, fechaduras, ferragens, telhas, caixas d'água, decks, degraus de escada e rodapés. O Madeirão entrega em Botucatu e região. Parcela sua compra em todos os cartões e tem convênio com a Sul e Construcard. Madeirão, madeiras certificadas provenientes de manejo sustentável. Madeirão, Rua Capitão José Paes de Almeida 745 no Bairro Alto. Telefones 3881-0318, 3814-4315. Vamos dar uma passeadinha agora na Rainha Panificadora e Confeitaria. Vale a pena você fazer uma visita. Panificadora e Confeitaria Rainha. A partir das 5h30 da manhã você já encontra o pão quentinho e o delicioso café. No almoço, a partir das 11 horas, com grande variedade de pratos quentes, carnes, massas e as deliciosas saladas. A Rainha tem doces, salgados e bolos para encomenda, numa completa linha de confeitaria, bebidas, sucos, pizzas, num ambiente agradável. Rainha, aos sábados e domingos, delicioso frango assado com batatas. Panificador e Confeitaria Rainha, na Avenida Jaime de Almeida Pinto, 954, Jardim Reflorenda. Telefone 3882-2363. E agora nós vamos com dicas do meu amigo Emílio, lá da Oremável. O que está acontecendo com o seu carro? Acompanhe aqui no Encontro Marcado as dicas do Emílio. Alô, Márcio. Muita gente tem dúvida de qual tipo de combustível usar nessa época de verão. Existem dois tipos de situações. No verão, para quem roda muito dentro de perímetro urbano, aconselho usar o etanol. Para quem roda pouco, aconselho usar a gasolina. Mesmo porque no verão, devido à alta temperatura, o álcool ele aquece mais. O veículo precisa de mais aquecimento para poder ter a queima perfeita. Já a combustível gasolina não tem tanta necessidade. Em caso de viagem de rodovia, aconselho usar o etanol pelo preço e você vai ter uma vantagem de um menor custo na viagem. E também estará ajudando o meio ambiente com menos poluição. Aí, gente, até a próxima. E ele está chegando, JP, o menino da TV, que tem o apoio cultural dos laticínios GG. Você sabe, não pode faltar no seu dia a dia o leite integral, o leite desnatado, o semi-desnatado, o creme de leite, o queijo, a manteiga, o achocolatado. São produtos com a marca GG. Laticínios GG, para sua família sempre o melhor. Laticínios GG trazendo JP, o menino da TV. Vai, JP! E aí, pessoal, tudo beleza? O vídeo de hoje é muito interessante. É sobre uma ambulância lá na Alemanha. Ela liga a sirene e vai passando. Todos os carros abrem espaço para ela passar. Se liga só.
Muito legal, né? Mas será que aqui no Brasil os carros fariam isso? Então tá, pessoal. Até semana que vem. Tchau! E com o JP nós chegamos ao final de mais uma edição do Encontro Marcado. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência. As novidades do programa acompanhe lá no Márcio Paes de Almeida no Facebook, tá bom? Muito obrigado, até a semana que vem. Tchau, gente!